adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito. Aleluia. Somos filhos do Senhor. Nas trevas me encontrou, a seu chamar meu coração queimou, em seus braços me acolheu, e pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. Batizados, nós somos adotados, fui adotado como filho, aleluia. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito, clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai, nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai, nós somos seus, aleluia, pra sempre seus. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor.
que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono
obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu cuidado, Jesus, pelo teu amor, Deus, porque independente do que está acontecendo, o Senhor continua sendo bom. Independente pelos caminhos que passamos, o Senhor continua sendo bom, Pai. Obrigada, Deus. Nós te amamos, queremos te adorar, Senhor, que esse momento seja um momento que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos, Senhor, te louvar, Deus, em espírito e em verdade, Jesus. Obrigada. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Mais uma vez. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o seu reino vem. Nossa fé
Campinas, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, sobre a nossa nação, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus fechados se e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez declare que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam na sua vida, na sua casa, na sua família. Que bom nós podemos mais uma vez nos assentar à mesa do Senhor, abrir a sua palavra e meditarmos naquilo que nos traz esperança, naquilo que nos traz certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu queria convidar você a manter a palavra do Senhor aberta lá na carta de Paulo aos Efésios. Esta é, sem dúvida, uma das cartas com mais teor teológico, com mais fundamentos para a nossa fé cristã. É considerado uma das cartas mais profundas, né, que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve esta carta da prisão em Roma, o ano, provavelmente o ano 65 depois de Cristo, ali sob o imperador Nero, né, aquele que a maioria das pessoas conhece o currículo, né, e das suas maldades. E da prisão, Paulo escreve aos seus queridos filhos espirituais de Efésios, pedindo que eles façam circular esta carta entre as outras igrejas ali da Ásia, não é? Paulo, ele quer nessa carta, tem diversas intenções nesta carta, mas o que deixa bastante claro para nós é que ele queria ressaltar o quanto nós somos ricos em Deus, o quanto o Senhor me ama e te ama, meu irmão, minha irmã, o quanto Ele nos deu em Cristo Jesus e o quanto nós não estamos vivendo plenamente tudo aquilo que nós herdamos e nós mesmos somos feitos herança em Cristo Jesus. Nós, no nosso dia a dia, nós temos aplicado pouco daquilo que o Senhor Jesus já conquistou por nós na cruz, né? A cidade de Éfeso, sem dúvida, foi uma das principais pontos de encontro e de comércio daquela época. Ela ficava a meio caminho, né, entre a Europa e a Ásia e o Oriente. Era um lugar de bastante comércio e troca de moedas. E ali, sem dúvida, foi plantada uma igreja viçosa, uma igreja que influenciaria, né, o cristianismo do primeiro século, e alguns apóstolos estiveram por ali. A gente sabe que João, o apóstolo João, provavelmente passou seus últimos dias nessa cidade, talvez cuidando de Maria, mãe de Jesus, né? Nós não temos muitos detalhes acerca desse período, né? Sabemos que Timóteo foi pastor ali na igreja de Éfeso, e que essa igreja é muito bem referendada lá em Apocalipse, capítulo 2, né?
dizendo que é uma igreja madura, uma igreja que consegue discernir as diferenças entre os verdadeiros apóstolos e os falsos apóstolos, né? E que tem contra ela que ela se tornou uma igreja sem o seu primeiro amor. Mas uma igreja muito madura, muito séria, cristã, mas que de alguma maneira se esfriou. E Paulo escreve, relembrando aos seus queridos irmãos de Efésios e aos que estão ali ao redor, o quanto nós já fomos abençoados em Cristo Jesus, né? É considerado um dos textos mais profundos da Bíblia, do qual a fé cristã, a nossa fé, toma muitos fundamentos, né? Se dividirmos esta carta em duas partes, nós podemos observar que do capítulo 1 ao 3º capítulo, Paulo vai desvendar, né, a importância que Deus dá aos que em Cristo se tornaram herança de Deus. Então, uma leitura mais demorada, que eu aconselho que você possa fazer, vá grifando ali quantas lindas promessas e quantas lindas observações que são feitas a meu respeito e a seu respeito, de que estamos em Cristo Jesus. Queridos irmãos, talvez uma das nossas maiores dificuldades seja viver plenamente aquilo que já foi conquistado para nós na cruz. É bem verdade que nós temos que colocar os nossos pés nesta terra. Certamente você deve estar preocupado com a questão de trabalho, questão da sua sobrevivência nesses tempos especiais que estamos vivendo aqui em 2020. Mas há um nível interessante, e obviamente que isso nós não queremos fugir da realidade e nos escondermos apenas naquilo que nós cremos, mas nós queremos de alguma maneira pedir ao Senhor que nos ajude a viver aquilo que nós estamos vendo na sua palavra, tendo na sua palavra, que há uma vida em abundância. João 10:10 diz que o inimigo vem para roubar, matar, destruir, mas que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Então, nesta nossa meditação, eu gostaria de enfatizar o quanto eu e você já fomos abençoados em Cristo Jesus, e há um chamamento para que nós vivamos de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais farta, aquilo que já foi conquistado na cruz do Calvário para nós em Cristo Jesus. E eu gostaria muito que nós pudéssemos entender que há uma guerra espiritual, há uma batalha espiritual travando desde sempre, mas esta batalha já foi ganha pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando Ele deu a sua vida por nós e ao 3º dia ressuscitou. Ele que estabeleceu a sua vitória, estabeleceu ali o seu domínio. Nós ainda não estamos usufruindo totalmente desta vitória, mas haverá um dia em que o seu reino será estabelecido e aí não haverá mais pranto, não haverá mais dor e não haverá mais a morte. E nós reinaremos com Cristo para sempre. Nós estamos entre este dia que Jesus já venceu na cruz do Calvário e o dia que nós iremos, de fato, viver nesse reino estabelecido. Nesse interregno, né, de tempo que Paulo quer colocar a gente ao estudarmos Efésios. Entendemos que em Cristo Jesus todas as coisas já estão resolvidas, tudo para a eternidade foi resolvido, e agora há uma grande batalha. É como se a cabeça da cobra foi cortada, mas ainda o restante do seu corpo tem aqueles espasmos e fica ali se debatendo, tentando fazer o maior estrago. Mas o fato é que a cabeça da serpente já foi cortada. Você pode dizer amém? O Senhor já triunfou na cruz, o Senhor já venceu na cruz, já nos foi dada a vitória em Cristo Jesus. E acontece que hoje o inimigo vem para roubar, matar e destruir, tentando, de todas as maneiras, fazer o maior estrago possível no meio da humanidade.
E esse campo de batalha hoje, né, ele é travado em diversas situações, em diversas áreas. Há a questão das violências, há a questão dos regimes políticos pelo mundo, há a questão das doenças, como a gente está vivenciando neste ano de 2020. Então, há muitas batalhas sendo travadas contra a vida humana. Mas a batalha principal, ela não é travada apenas neste âmbito material. A batalha principal é travada na nossa mente. Porque se o inimigo conseguir te desanimar, me desanimar, ele terá conseguido tirar mais um cristão do céu. Ele terá conseguido fazer com que nós sejamos arrefecidos na nossa fé e deixemos de crer. Porque a matéria-prima que o inimigo vai usar, a sua arma principal, a sua peça de artilharia principal é a mentira. A mentira, né? Sabemos que a mentira tem um pai e o pai é o diabo. Mas nós temos um que é o príncipe da paz e que é a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Temos a Jesus nas nossas vidas. E neste dia eu queria falar ao seu coração e à sua mente também, meu irmão, mas principalmente ao seu coração, para que você recebesse essa palavra na sua vida, sabendo que o Senhor te ama tanto, que ele fez algumas coisas bem interessantes aqui. Se você pegar logo no primeiro capítulo de Efésios, vamos aqui à nossa palavra em Efésios, logo no primeiro capítulo você vai ver que ele nos deu, né, toda sorte de bênção espiritual, toda sorte de bênção espiritual. Ele nos escolheu, meu irmão, minha irmã, você é um escolhido de Deus. O Senhor escolheu você para fazer na sua vida uma obra linda, profunda. Essa obra, obviamente, o inimigo vai querer colocar ali os seus subterfúgios, querer colocar as suas acusações, mas você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Deus te ama profundamente a ponto de mandar o seu próprio Filho para que você e eu pudéssemos ter comunhão eterna com o Pai. Uau, que lindo, temos essa certeza de que pela eternidade estaremos junto com o Pai, que é perfeito. Então nós temos ali toda sorte de bênção espiritual, nos escolheu, nos adotou. Uau, como é lindo saber isso, né? Podemos contar com este Deus que é nosso Pai, que é nosso Senhor, é verdade, mas também é o Pai, e é um Pai que supre os seus filhos, um Pai que está atento a toda a necessidade dos seus filhos, a minha necessidade, a sua necessidade. O Senhor, ele é um Pai que recolhe seus filhos, sim, ele nos disciplina, mostrando seu amor, porque a palavra diz que quando o filho está sem disciplina, ele não é filho, mas ele nos disciplina porque nos ama, porque nos recebeu como filho e quer ver-nos vitoriosos em Cristo Jesus. Ele nos adotou, nos deu graça. Nós não fizemos nada para merecer isso. Simplesmente houve graça da parte de Deus, dizendo, eu quero amar essa pessoa, eu quero conhecer esta pessoa e quero que ela me conheça. É graça, e perdoa os seus pecados, e abençoa a sua vida, faço dessa pessoa uma pessoa vitoriosa. A graça do Senhor nos alcançou, somos salvos pela graça, somos pecadores salvos pela graça do Senhor. Olha que linda promessa, né? Nos redimiu, Jesus Cristo comprou, nós estávamos perdidos, estávamos condenados à morte eterna, mas o Senhor com o seu sangue foi lá e nos comprou, nos trouxe da morte para a vida, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Deu sabedoria, nos deu prudência, tudo isso para o louvor da sua glória. Então há uma riqueza imensa, né? No livro, descrito aqui no livro de Efésios, para aqueles que recebem Jesus Cristo no seu coração. E esta palavra, eu
desejo que entre no seu coração. Veja bem, eu não estou dizendo que as situações que vivemos não são importantes. Não quero que você pense que eu estou dizendo, não se preocupe com as coisas que estão aí ao seu redor. Não é isto, ao contrário. Eu gostaria que neste dia, a palavra, ao entrar na sua casa, na sua vida, ela amplificasse aquilo que Deus já fez por mim e por você, nos dando a esperança da vida eterna, nos dando a esperança para a eternidade. Amados, nós somos privilegiados por termos um Deus que nos ama, por termos um Deus que é bom. A palavra diz que o Senhor é bom e que a sua bondade dura para sempre. Nós não servimos a um Deus mau, a um Deus que não queira fazer o bem. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele ama nos abençoar. É um Pai amoroso, é um Senhor. Como é bom, como nós somos privilegiados por conhecermos esse Deus, o Deus Pai. E como somos privilegiados de sermos salvos por Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver aqui também que nós somos selados no Espírito Santo. Há um selo sobre a sua vida, dizendo propriedade do Senhor. O Espírito Santo selou você, selou a minha vida, selou-nos, dando-nos a exclusividade, a propriedade, o pertencimento ao Senhor. Não é verdade, irmã, que muitas vezes nós esquecemos desta verdade? É muito natural, é normal que nós sejamos envolvidos pelas situações que estão ao nosso redor, pelas situações financeiras, sim, pelas questões de saúde, sim, é verdade, pelas incertezas políticas, pela questão da economia, dos empregos, é verdade. Essas coisas estão nos bombardeando, estão nos cercando dia a dia, diariamente. E diariamente nós temos a possibilidade de nos achegarmos a essa fonte eterna, a essa fonte de vida, a este manancial de graça que flui do trono do Senhor, e abrimos a palavra. Nós somos privilegiados porque nós temos o Senhor, temos a sua palavra escrita. Nós podemos abrir e estudar como nós estamos fazendo hoje. Que grande privilégio, mas por vezes as demais coisas, elas se avolumam e se agigantam nas nossas vidas, mas neste dia eu quero te dizer, o Senhor quer te levar para um lugar de maior intimidade, um lugar do qual você poderá observar todas essas coisas, agir nestas coisas, mas com a paz que excede todo entendimento. E neste dia, então, eu quero meditar com você um pouquinho mais nas belezas deste livro de Efésios, né? Nos primeiros 3 capítulos de Efésios, Paulo vai discorrer sobre essa infindável riqueza que há em Cristo Jesus, como é rico pertencer ao Senhor e como é rico estar em Cristo, né? Ele usa bastante esta expressão, estar em Cristo, né? Aqui também nós vemos que a ação do Deus Trino, nós vemos como o Pai nos escolheu, como o Filho nos redimiu e como o Espírito Santo nos selou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes aqui, nos escolhendo, nos redimindo e nos selando. Amados, olha, que rica bênção, que linda bênção que é esta, pela qual nós simplesmente por esse fato já poderíamos todos os dias louvar ao Senhor. E quantas e ricas bênçãos mais Ele nos tem dado. Esses dias eu estava assentado para tomar uma refeição com a minha esposa e eu olhei aquela mesa farta nesse tempo de dificuldades e o Espírito Santo encheu meu coração. E eu fui muito tocado com o extravagante amor de Deus. Aquele amor me constrangeu, aquele cuidado me constrangeu, aquele carinho do Senhor por uma pessoa que não tem importância, quem sou eu? Mas eu vejo o cuidado do Senhor para com a minha vida, da minha esposa, na minha casa. O seu amor me constrange, o seu cuidado me constrange. E eu agradeci mais uma vez. Senhor, muito obrigado porque eu te conheço.
eu queria repartir com você esse sentimento. Seja grato. Tenha no seu coração essa atitude de gratidão. Ah, mas tem dificuldades. Sim, é verdade. Mas o Senhor já nos redimiu. O Senhor já nos salvou. E tem nos dado tantas e ricas promessas em Cristo Jesus, que neste dia você receba esta palavra no seu coração, uma palavra de encorajamento, que você é importante, que Deus deu importância para mim, para você, e me trouxe a uma sala de banquete, mesmo em tempos de aflição, mesmo em tempos de recessão. O Senhor tem para nós, como diz o Salmo 23, preparas uma mesa perante os inimigos, né? Que lindo que é ter o Senhor como o nosso pastor. Então, a primeira parte, os primeiros 3 capítulos, dos 6 capítulos de Efésios, vão tratar dessa riqueza. Vai falar um pouco da igreja, vai falar... Tem um versículo muito querido aqui, no capítulo 3, olha só a que dimensão Paulo leva o poder de Deus. No capítulo 3, no versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Irmãos, olha que dimensão, a que dimensão nós fomos trazidos na presença de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente, né? Quando a gente entra no nível do infinito, fica difícil da gente mensurar, né? Da gente pensar quanto seria isso, o que seria isso infinitamente mais do tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há um poder operando em mim e você. O poder do Senhor está na minha vida e na sua vida, não para fazer as maravilhas necessárias, sim, há também esse aspecto de orarmos e as coisas acontecerem, mas o poder de compreender a grande salvação que há em Cristo Jesus e o quanto nós somos abençoados por fazermos parte deste reino eterno, deste reino que não terá fim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deixe esse poder do Espírito Santo entrar na sua vida e ressaltar a palavra de Deus. Irmão, sim, há necessidades, há doenças, há necessidades financeiras, mas há um poder que nada disso pode abalar, que é o poder que nós temos de sermos salvos em Cristo Jesus, de pertencermos a Ele, de termos a vida eterna com o Senhor. É esta riqueza, a riqueza eterna a que Paulo se refere, né? Ele está dizendo que muitas vezes nós investimos naquilo que nós achamos que seja concreto, e a gente talvez esteja falando algo abstrato, mas aqui Paulo inverte esses valores. Ele vai dizer que tudo que é concreto, tudo que é material vai passar. Mas o amor, a fé, a esperança, que são coisas abstratas, estas coisas serão para sempre. Então, o abstrato se tornará materializado na eternidade. E é nisto que nós devemos empenhar a nossa força, é nisto que nós devemos trazer as nossas energias e, sobretudo, proteger o campo de batalha, que é a sua mente e a minha mente. Lembra? O inimigo vai usar mentiras, e as mentiras querem inundar as nossas mentes para que a gente possa vacilar. Mas o livro nos traz bastante informações e ensinamentos, né? Preciosíssimos, que neste dia vão ficar mais marcados em nossos corações. A partir do capítulo 4, Paulo começa a dar uma espécie de um manual, né, para se viver as riquezas que ele descreveu anteriormente. Então ele nos fala como o corpo de Cristo, ele é estruturado ministerialmente. Esse livro é tão importante
que a nossa igreja está usando como uma forma de organização do corpo, uma forma de organização ministerial, aquilo que Paulo recomendou e descreve aqui no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, ele mesmo, né, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, agitados de um lado para o outro. O que está certo? Esse está certo, aquele está certo. É isso aqui que é o certo. É essa ideologia que é certa, aquela ideologia que é certa. É esse jeito de fazer alguma coisa certa, aquela coisa certa. Ou aquele pastor está certo, aquela outro pastor está certo. Não, nós não seremos mais agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia conduzem ao erro. Então, nossa igreja, ela está estruturada nos 5 ministérios de Cristo, né? Então, nós temos aqui áreas da igreja que estão ligadas, né, a esses ministérios, de uma forma a organizar esses ministérios para quê? Para chegarmos a uma unidade de fé, para chegarmos ao conhecimento de Jesus. Então, o que nós estamos fazendo aqui é repartindo a palavra de Deus para que haja mais conhecimento do Senhor. Então, daqui a gente pode ver como esse livro tem sido importante na vida da Igreja de Cristo, né? E eu queria me demorar um pouquinho mais aqui com você, logo no capítulo 6, falar um pouquinho sobre a armadura de Deus, né? Há muitas outras passagens importantes dentro desse livro. Quem sabe nós façamos ainda nessa época um estudo em Efésios com vários módulos. É uma ideia, né? Porque ele é uma carta muito, muito profunda. Mas neste dia eu queria focar na armadura de Deus. Olha só que interessante, né? Isso está lá no capítulo 6, que eu gostaria que você abrisse, a partir do versículo 10, capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10. Eu tenho consciência que a maioria de nós, a maioria de vocês, já deve ter ouvido bastante a respeito sobre essa armadura de Deus, mas eu gostaria, neste dia, de ressaltar novamente a importância de nós tomarmos toda a armadura de Deus e como nós devemos fazer isso em Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, é o cinturão da verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Paulo descreve essa armadura, ele está tendo a imagem de um soldado romano daquela época, né? Mas também, se você quiser, ele faz menção de 2 textos de Isaías. Isaías 52, versículo 7, e Isaías 59, versículo 17, vai falar
um pouco da armadura de Deus. Então ele está se referindo a essas passagens em Isaías. Mas por 3 vezes nesse pequeno texto que nós lemos, nós vimos a expressão permanecei firmes, estai, pois, firmes, que nos leva à ideia de alguém que já conquistou algo, que conquistou uma região, que já está ali no lugar que é sua posse, sua propriedade, e agora precisa resistir ali. Não é tanto uma atitude de ataque, de sair correndo para a batalha, mas é mais uma postura de resistir firmes para tomar conta, para proteger aquilo que já foi conquistado. E exatamente está se referindo a tudo aquilo que nós mencionamos no início, todas aquelas riquezas que estarão sendo bombardeadas pela mentira do inimigo na nossa mente. Então, esta armadura, permita-me usar a expressão, ela é mais espiritual do que material. Se nós lembrarmos a tentação de Jesus no deserto, os 3 modos como Jesus foi tentado, um deles foi no nível material. Transforma estas pedras em pães. E as outras 2 foi no nível espiritual. Adoração e tentar a Deus. Né? Jogar-se de um lugar para Deus proteger e ajoelhar e adorar o inimigo. Vejam que a proporção é essa. O inimigo vai tentar muito mais batalhar na sua mente, na minha mente, e também irá batalhar nas questões materiais. Então nós precisamos permanecer firmes. Então Paulo aqui, e nós vamos discorrer rapidamente a respeito desses assuntos, nos aconselha, olha, tomem posição, façam como os soldados romanos, né, que tinham o seu escudo, aquele escudo que era grande, né, que depois havia aquela formação compacta dos romanos ali na guerra, né, que você deve ter visto nos filmes ou nas gravuras. Então ele nos aconselha, tomai toda a armadura de Deus, que não é armadura física, mas é uma armadura espiritual. E ele fala por 3 vezes, permanecei firmes. Está no versículo 11 do capítulo 6, está no versículo 13 e está no versículo 14. Ele sugere que estamos em região que já foi conquistada. Essa conquista aconteceu quando o Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus já é o vencedor para todo o sempre. Mas ainda há um tempo até que o seu reino se estabeleça definitivamente. O inimigo vem para roubar, matar e destruir e fazer o máximo de estrago nesse período entre a vitória que já foi conquistada e o estabelecimento do reino do nosso Senhor. Ficai, pois, firmes. Né? A armadura é uma descrição de prontidão, né? De estar pronto, ficar firmes ali, ancorados. Fala de uma perseverança, fala de uma firmeza, e essa firmeza está sempre na rocha, que é Jesus Cristo. Ele fala para a gente cingir com o cinto da verdade. O cinto na armadura romana é onde se apoiava a couraça, a verdade. Lembrando que a maior arma do inimigo é mentira, e contra a mentira, a verdade do Senhor deve prevalecer sempre na minha vida e na sua vida. Todos os dias meditando, recitando a palavra de Deus, né? Como Jesus respondeu na palavra, que nós possamos ter a verdade, que é o próprio Senhor Jesus, no nosso coração. Então, o vestir-se da armadura de Deus vai ser sempre um chamamento a um tempo maior de oração e um tempo maior de leitura da palavra de Deus. Oração e leitura da palavra de Deus, e depois comunhão e outras coisas mais importantes. Mas veja só que interessante, a verdade, a palavra do Senhor é a verdade. Fala também para a gente colocar a couraça da justiça. Isso fala de trazermos à memória que nós fomos justificados. Não é tanto a justiça que nós venhamos a buscar nos nossos atos, mas a justiça que já foi proposta em Cristo Jesus. Nós fomos justificados em Cristo, conforme
você pode ler isso em Romanos capítulo 8. Lembrando que a guerra espiritual começa e acontece na mente da gente, e ela vem com culpa, com acusação, com desqualificação, com condenação. Olha que interessante, né? A couraça vai nos lembrar da justiça de Deus. Fala que nós devemos usar o calçado, calçar o evangelho da paz. O evangelho da paz. E lembrando, mais uma vez, né? Não fala apenas da paz que nós devemos promover ao nosso redor, ou a paz que o Evangelho é o Evangelho da paz, mas lembrar que nós fomos reconciliados e hoje nós temos paz com Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, que coisa linda. Você tem paz com Deus através de Jesus Cristo. Vista estes calçados. O calçado vai permitir que você se equilibre, que você possa caminhar em terreno pedregoso. A paz com Deus, essa paz que já foi conquistada em Cristo Jesus. Fala também para nós embraçarmos o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Esse escudo era feito ou de madeira dupla ou de pele molhada de animal. E uma das armas mais terríveis que era usada naquela época eram as flechas inflamadas, né? Porque onde elas caíam tinha ali todo um material inflamável, né? Provavelmente à base de piche, que incendiava ali os lugares onde aquelas setas chegavam. Não deixe o inimigo jogar a seta da dúvida, não deixe o inimigo jogar a seta da incerteza, dizendo, como pode você, um pecador como você ser aceito por Deus? Exatamente, a palavra nos diz que nós, sendo nós ainda pecadores, Ele nos restaurou, Ele nos amou. E você levanta o escudo da fé, porque agora nós podemos rechaçar o maligno, dizendo que nós temos a palavra de Deus, né? E como nós desenvolvemos a fé? Lendo a palavra, ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não deixe que o inimigo chegue a te atacar. Fala também para nós tomarmos o capacete de salvação, que vai proteger definitivamente a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos. É claro que eu e você temos que tomar cuidado com o que nós vemos, com o que nós ouvimos. Pedir a Deus que proteja mesmo o nosso pensar, o nosso sentir. Mas lembra-se, há um capacete de salvação. Salvação. O inimigo quer dizer, como que pode uma pessoa como você ser salva? Sim, é exatamente por uma pessoa como eu, pecadora como eu, que Jesus Cristo morreu. E agora eu sou salvo em Cristo Jesus, né? O que enfraquece o capacete da salvação? É o pecado não confessado, é o não perdoar e não receber o perdão e deixar que as incertezas entrem no nosso coração. Isso enfraquece esse capacete? Sim. Então, meu irmão, minha irmã, fortaleça o seu capacete de salvação, sabendo que se você pecou, confesse o pecado. A palavra diz lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Jesus Cristo disse, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então libere perdão, peça perdão, não deixe que esse capacete de salvação seja enfraquecido ou por deixar de confessar o seu pecado, por deixar de perdoar ou de pedir perdão. Mas faça isso, que você vai estar sendo fortalecido na sua fé. E fala, para nós tomarmos definitivamente, né, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que vai usar a palavra de Deus na minha vida, na sua vida. É lindo isso, né? Por isso, nos alimentar da palavra de Deus, para que o nosso coração estejam cheios. A boca fala daquilo que está cheio o coração, meu irmão. Então, encha-se da palavra do Senhor. Leia os salmos em voz alta. Leia os trechos, o Novo Testamento, os evangelhos em voz alta. Deixa que isso entre, te lave. A palavra de Deus, ela é escudo, ela é broquel, ela é martelo que despedaça a penha, ela é lâmpada para os pés, luz para os caminhos, ela é espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus é poderosa para produzir em nós o fruto do Espírito. Encha-se da palavra de Deus, porque o Espírito irá usar
esta espada chamada Palavra de Deus. Amém? Então, mais do que os benefícios materiais, que são importantes nesse tempo, o que esta armadura fará é nos proteger de toda cilada, toda malícia do diabo na nossa mente, principalmente, né? As mentiras do diabo vêm contra os filhos de Deus, mas nós podemos ficar firmes, porque nós já fomos ganhos em Cristo Jesus e o Senhor já conquistou para nós tudo aquilo, todas as bênçãos espirituais. E como que essa armadura é ativada? Com toda oração e súplica. Versículo 18 do capítulo 6. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, dá a entender que diariamente nós precisamos tomar de toda a armadura de Deus. Que seja assim na minha vida, na sua vida. Então, quatro coisas importantes. Há uma batalha espiritual sendo travada. Segunda coisa importante, o campo de batalha principal é a nossa mente. A terceira coisa a ser observada aqui, a arma principal que o inimigo vai usar é a mentira. E 4, já temos a vitória em Cristo Jesus. Por isso que eu e você fiquemos firmes e que possamos vestir a armadura de Deus. Isso significa ter tempo com Deus e ter tempo com a sua palavra. Que o Senhor te abençoe e eu queria orar agora por nós. Pai, há tanto a ser meditado nestas passagens e eu te peço agora que o teu Espírito use esta palavra nos nossos corações, Pai, como espada que possa tirar todos os teus inimigos das nossas mentes e corações. Eu intercedo pelo meu irmão, pela minha irmã que está nos assistindo agora, pedindo que o Senhor entre nesta casa, entre neste lar e que toda mentira do diabo seja repreendida de dentro das nossas casas, toda a incerteza que o inimigo tem lançado, toda a dúvida que o inimigo tem lançado, nesta hora nós repreendemos em nome de Jesus e dizemos ao rebanho do Senhor, ficai firmes, revestindo-se de toda a armadura de Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos e pensamos. Que seja assim na nossa vida, Pai, que seja um tempo de experimentarmos ainda maior porção de graça, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço nosso. Olá, queridos, eu sou o pastor Vanderlei e hoje nós vamos estar fazendo aqui junto nossos dízimos e ofertas. E é um texto que eu gosto muito e vou estar compartilhando com vocês o livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. É tão interessante que esse texto, vocês estudarem esse capítulo inteiro, vocês vão entender exatamente esse versículo. E nos dias de hoje não é diferente, queridos. Nós temos aqui compromissos. Cada um aqui está hoje meio que fechado na sua residência, porém o corpo de Cristo, a central, o centro de tudo, que é a igreja, ela tem os seus compromissos e continua tendo os seus compromissos. E o que vai suprir é o meu e o teu dízimo. Então nós precisamos trazer a casa do Senhor para que depois que essa crise passa, a gente tenha um lugar novamente para estar junto. Então o teu e o meu dízimo tem esses objetivos. E é bastante interessante que no livro de Levítico, capítulo 27, 32, na parte B, declara que o teu dízimo, o dízimo será santo ao Senhor. Amém? E dízimo, irmão, não é transação financeira. O dízimo, ele não compra as nossas bênçãos ou orações. Na verdade, o dízimo é fé.
Fé de que os teus 90% é muito maior com Deus e Ele vai suprir na hora necessária, quando de repente você precisa, e ali estará o Senhor para operar o milagre. Amém? Então vamos estar orando, abençoando os nossos dízimos e oferta. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, Senhor, por cada irmão que faz parte do corpo, que tem honrado a tua casa, mesmo em situações como a que estamos vivendo ímpar. Estão honrando, dizimando, ofertando, para que não apenas essas coisas que eu me referi, essas contas, mas tantas coisas a igreja ajuda, outros irmãos, são tantas as situações. Por isso eu quero abençoar o salário, o dízimo, o emprego dessas ovelhas. E também quero te pedir em nome de Jesus, papai, os nossos irmãos que estão desempregados e muitos estão desejosos de dizimar, quero te pedir por eles também, Pai. Abre uma porta de emprego para que eles possam estar, Senhor, fazendo segundo o seu coração. Eu quero orar, quero te agradecer por cada irmão e por cada irmã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.